Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é religiões comparada, aula 3. Eu já passei a aula 1, 2 e hoje é a 3. Seja bem-vindo. Nós aprendemos na aula passada coisa muito boa, pessoal. Através das religiões, o que a Bíblia fala sobre as religiões? Qual o ponto de vista da Bíblia de tantas religiões? Na aula passada eu falei sobre a religião mais antiga do mundo, o judaísmo, cristianismo, islamismo. Foi a aula 2. E hoje nós vamos aprender sobre, testemunha de Jeová, budismo e hinduísmo. Nós vamos aprender taoísmo. O que é taoísmo? Você percebe que todas as religiões terminam com ismo? Por exemplo, cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, taoísmo. Então, todas as religiões terminam com ismo. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a lição 3, Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. O termo Testemunha de Jeová foi adotado em 1931 pelo movimento fundador Charles Russell. Charles Tarsel Russell foi o fundador das Testemunha de Jeová. Na década de 1870, estava fundando os Testemunhos de Jeová lá na América do Norte, Estados Unidos. As maiores religiões do mundo surgiram nos Estados Unidos. O Espiritismo, Testemunho de Jeová, Adventismo, o Pentecostalismo, saiu de lá em 1906, da Rua Azusa. Então, o Testemunho de Jeová é considerada uma seita, mas é do ramo do cristianismo, tá? Na aula passada eu falei que o mundo tem quase 2 bilhões de cristãos, mas está incluído o Testemunho de Jeová, mormonismo, que mais? Testemunho de Jeová, adventismo, igreja pentecostal, igreja tradicional, reformadas, pentecostais, neopentecostais. Todas essas igrejas estão incluídas no ramo do cristianismo. Cristianismo é uma religião. Aí tem assembleia, denominação, presbiteriana, denominação. Aí tem mormonismo, Testemunho de Jeová, que são seitas, mas elas são voltadas ao cristianismo. Elas saíram do cristianismo. É igual a Igreja Católica, ela saiu do cristianismo. Tá? Então, quando diz o cristianismo tem 2 bilhões de pessoas, está incluído muitas igrejas, muitas denominações diferentes, tá bom? Então, o Testemunho de Jeová é uma seita, eles negam a existência do Espírito Santo. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, de ouro, anote aí. Como saber se uma igreja é uma igreja de Deus ou uma seita? Primeira coisa, a igreja de Deus crê em 3 pilares fundamentais da fé. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Bíblia. Deus, seu Filho Jesus Cristo, o Divino Espírito Santo e a Bíblia. Creu nesses 4, pronto, meu irmão, 100% igreja de Deus. Agora, uma igreja que não é de Deus, ela nega ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, ou a Bíblia. Desses 4 pilares, quer saber se a igreja é de Deus? Eles creem em Deus, creem em Jesus Cristo Salvador, o Espírito Santo Consolador e a palavra de Deus inspirada é uma igreja de Deus. Quebrou um desses 3 pilares, não é igreja de Deus. Mas eles creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, só não crê na Bíblia, na Sagrada Escritura. Então não é igreja de Deus. Igreja de Deus crê nos 4. Testemunha de Jeová está quebrando aqui o terceiro. Eles creem em Deus,
creem em Jesus, mas de uma maneira diferente. No Espírito Santo eles não creem. Eles negam a existência do Espírito Santo. E a Bíblia para o Testemunho de Jeová? Está adulterada. Charles Taze Russell não sabia ler e traduzir o hebraico, mas ele traduziu a Bíblia para a sua língua. Então ele escreveu do jeito dele, tá? Então o Testemunho de Jeová nega a existência do Espírito Santo, portanto, não é considerado uma igreja de Deus. Mormonismo. Mormonismo crê em Deus, crê em Jesus, mas de uma maneira diferente, nega o Espírito Santo e não crê na Bíblia. Para o mormonismo, eles têm outra Bíblia chamada Outro Evangelho de Jesus Cristo. Adventismo é uma seita? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. O que eu digo? Eu digo que é uma igreja que tem erros doutrinários. Por exemplo, o sono da alma. Eles acreditam que morreu, acabou. Ninguém já morre hoje, vai direto para o céu, não. Ninguém morre hoje, vai direto para o céu, não. Para ele estar dormindo no sono da indolência, no sono espiritual, só assim vai ter a ressurreição. Eles também negam a existência de língua estranha, de cura. Eles creem no Espírito Santo, Testemunho de Jeová. Aliás, Adventismo, crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo. Eles dizem que a língua estranha cessou. Qual o meu ponto de vista sobre o Adventismo? É uma igreja de Deus, porém tem erros doutrinários. Toda igreja tem erro doutrinário. A igreja que chega mais perto da Bíblia Sagrada é a Assembleia de Deus. A igreja, também outra igreja que chega muito perto da Bíblia, Quadrangular. A igreja que tem as doutrinas mais centralizadas para a Bíblia, sem ter muitas heresias, ou quase nada de heresia, é a Assembleia de Deus. Não é porque eu sou da Assembleia de Deus que eu estou puxando o saco, não. A Assembleia de Deus é a igreja que mais segue a Bíblia do ponto de vista doutrinário, corretamente. Entendeu? Não é que a Assembleia de Deus é a única igreja santa, não. Mas a Assembleia de Deus é a que aceita mais as doutrinas, mais reais as doutrinas de Deus. Deus é amor, batista, presbiteriana, igreja de Deus, universal, igreja Congregação Cristã no Brasil, igreja de Deus. Tem gente que diz que a congregação é uma seita porque eles batizam de novo. Batizar de novo é um erro doutrinário, é um erro teológico. Mas nem por isso eles vão para o inferno porque batizou de novo. Não. Certo? Vamos ver aqui mais. Hinduísmo. O hinduísmo é a fé religiosa do povo hindu. É a raça ariana da Índia. Hinduísmo é a religião oficial da Índia. A Índia tem a sua religião oficial. Qual que é? O hinduísmo. A religião oficial de Israel, judaísmo. Religião oficial do Japão, budismo. Religião oficial da Índia, hinduísmo. Religião oficial do Brasil, cristianismo. Cada país tem sua religião. Pessoal, estou aqui ao vivo, no ar livre da escola. Tem um barulho aqui de um helicóptero e o escritório da escola é aqui em cima. Eu estou na parte de baixo para ministrar essa aula. Então, o hinduísmo é a religião oficial da Índia. Onde tem mais hindus do mundo é na Índia. O hinduísmo é uma seita? Sim, é uma seita. Taoísmo. Taoísmo é uma das principais religiões e filosofia da China. Taoísmo é a religião oficial da China. A China tem a sua religião no taoísmo. Olha, o taoísmo é uma das principais religiões ou filosofia da China. Foi fundada 500 anos antes de Cristo. Olha, pessoal, tem 2.500 anos que o taoísmo foi fundado na China.
Confucionismo é outra seita. Agora vamos falar dessa última aqui. Budismo. Budismo é a religião da grande importância ao Oriente. O budismo foi o fundador do século IV a.C. Gautama Shanta. Buda significa desperto iluminado. A religião oficial do Japão é o budismo. Todos que creem em Buda são budistas. Budismo foi fundado por Buda no ano 5 antes de Cristo, 500 anos. Igual o taoísmo e o budismo têm a mesma quantidade de tempo de fundação. O taoísmo e o budismo. O taoísmo é uma religião ou uma filosofia seguida pela China. Aqui o Buda se destacou muito no Japão. No Japão eles creem muito no budismo. Pessoal, como combater as heresias? Pela Bíblia. Se você lê a Bíblia, você combate todas essas heresias. Como ler a Bíblia toda dentro de um ano? 3 capítulos por dia. Você lê 3 na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda dentro de um ano. Como combater as heresias? Através do antídoto da Bíblia, Palavra de Deus. E como saber se uma igreja é uma seita ou uma igreja de Deus? Eu acabei de falar. Se a igreja crê em Deus, Criador, Jesus Salvador, o Espírito Santo Consolador e a Palavra de Deus, as Escrituras de Deus, Sagrada, é uma igreja de Deus, não tem que questionar. Agora, negou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, ou a Bíblia, desses 4, negando um, não é igreja de Deus. Ah, pastor, porque eu conheço uma igreja que eles creem no Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles não creem na Bíblia, ele tem outra Bíblia. Então, é uma seita. O que é seita? É um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. Ah, pastor, eu tenho uma igreja aí que eles creem no Pai, no Filho e na Bíblia. Eles não creem no Espírito Santo. É uma seita. Paulo fala, se alguém diz ter o Espírito Santo e não tem, esse tal não é de Deus. Então, para saber se uma igreja é de Deus, eles precisam crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo e na Bíblia. E a Igreja Católica é uma seita? Sim, é uma seita. Por quê? Eles creem no Pai, creem no Filho, creem no Espírito Santo, mas a Bíblia deles está distorcida. A Igreja Católica não é a mesma nossa. A Bíblia nossa tem 66 livros. A Bíblia dos católicos tem 7 livros a mais dentro. Os católicos colocaram 7 livros a mais dentro. Se tirar esses 7 livros a mais, fica igualzinho à nossa Bíblia. Preste atenção. A Bíblia dos católicos tem 73 livros a mais. Nós tem 66. Eles têm 73. Se tirar os 7 livros que foram colocados dentro da Bíblia, fica igualzinho. Então, por que a Igreja Católica não é uma igreja evangélica, uma igreja boa, é uma seita? Porque eles torceram a Bíblia e tem a idolatria lá dentro. Tem a mariolatria, eles cobraram indulgência, que é o perdão dos pecados, cobraram o purgatório também, é uma seita. Tá bom, pessoal? Então, essa é a aula de número 3 de Religiões Comparadas. Se inscreva no canal. Quem quiser os livros, me chama no WhatsApp, fala, pastor, eu quero os livros, básico, médio, bacharel. Quero o anel. O anel tá aqui, ó. Anel de formatura de teologia. Você entra em contato comigo e diz, pastor, eu quero o anel fino, eu quero o anel grosso, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Amanhã é a aula 4, encerramento desse livro. Depois nós vamos entrar em exegese, depois grego e hebraico, tá bom? Shalom Adonai. Aqui é a escola. Aqui é a nossa escola. Um abraço, fica com Deus.